E aí, galera, mais um último nosso Fair Life, nossa última Fair Life da semana. Hoje com um amigo aqui, Reginaldo, do Karma Guiar. Vamos esperar. Mel já entrou. E aí, Mel? Tudo jóia? Esperando aqui o Reginaldo entrar aqui já pra gente já conversar com ele. Um dia tranquilo hoje, dia bem sossegado, caindo o mundo, e a gente vai falar sobre comportamento saudável. Eu acho que hoje cedo eu conversei com o Reginaldo, a gente estava alinhando algumas coisas, era acho que umas 9 horas da manhã, e a gente não fazia a menor ideia de que seria um dia tão agitado aí. Mas é legal, é bom porque a gente consegue exemplificar várias coisas aí que a gente vai falar sobre, inclusive um livro do Reginaldo aqui. Vamos esperar só ele entrar aqui. A Piccolo também já entrou. A Mel, por enquanto. E vamos esperar aqui o Regis. A gente entrou um pouquinho antes, entrou 2 minutinhos antes. Mas acho que já, pra gente já participar aí. E aí, terminando mais uma semana. Um sextou, né, diferente. Sextou ainda bem devagar, né, com essa pandemia, com essa quarentena. Então, essa aqui é a 4ª semana das nossas lives, né? A gente já fez 20 e poucas Cibele, a gente já fez 20 e poucas lives aí, com temas bem variados, mas temas que são principalmente reflexo do trabalho da Fair Job. A maioria dos mentores da Fair Job, a gente tem 3 eixos na Fair Job. Nós temos o eixo de neurociência, um eixo de ética, né, que é o nosso sócio de Antônio Henksey, e um eixo de tecnologia e inovação. E esses 3 eixos, eles visam a gente buscar a humanização dos ambientes corporativos. Então, dentro de cada eixo desse, tem entre 10 e 15 mentores, e faz com que a gente tenha aí cerca de um grupo de especialistas, de mais ou menos 30 pessoas, que a gente faz essa divisão, vamos dizer assim, de especialidades para poder contribuir com as nossas especialidades aí dentro dos temas que a gente escolhe para ajudar as empresas na humanização. Então, semana que vem ainda a gente tem mais uma semana de live para cumprir com a maioria dos nossos mentores, né? Para ter todos os mentores ou a maioria participando, mas deve ser também a última semana de live aí. A gente está gravando todos esses programas em podcast e na sequência a gente lança o Faircast, né, que a gente chama, que é o podcast da Fair Job. Então a gente está bem tranquilo aqui. Rotondo entrou aqui também. Cibele, oi Cibele. E estamos esperando aqui o nosso convidado aqui. Deixa eu ver se ele já entrou por aqui, mas pelo visto eu não ouvi aqui ainda. Deixa eu ver só se ele não entrou por enquanto aqui. Ele já estava a posto lá, mas eu não sei se ele está assistindo a gente aqui. Preciso passar até uma mensagem aqui para ele para ver se a gente consegue, que ele já estava a posto lá. Vamos ver. O que vocês estão achando do dia de hoje? Um dia tranquilo? Como é que tá a expectativa de vocês?
Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Agora sim. Agora, Reginaldo já entrou aqui. Já estamos prontos. Agora sim. Aguardando aqui, mas agora ele já. Vamos ver. Aí. Opa! E aí, meu amigo? Fala, Fernandinha, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia, minha amiga. Tudo E tranquilo. aí? Um dia tranquilo hoje, né? Para sexta-feira parece que é sempre tranquilo, né, Fernando? Parece que o pessoal quer fazer na sexta-feira, né? Tranquilo, né? Uma sexta sossegada. A gente falou que era umas 9 horas da manhã, quando a gente se Exatamente, falou, e tava exatamente. uma sexta de boa, né? De repente, começou, Acumulou muitas atividades, né, Fernando? virou uma tempestade aí, mas... Bom, Exatamente. mas é propício, né? Tava falando com as pessoas, a Mel já tá aqui com a gente, tem algumas outras pessoas, Milton, nosso parceiro lá, um querido lá do voluntariado do Einstein, Opa, Thiago, beleza. e a gente estava falando, né, que é um dia, no final, não deixa de ser um dia propício para a gente falar de comportamento. Oi, Marli! Opa. Nossa, Marli também, nossa parceira no... O Marli é pessoa fantástica, hein? Só tá É, entrando gente bacana aqui na sua live. Você convidou esse pessoal assim, mais legal? O que que eu é, convidei Fernando? todo mundo, os legais, os outros Nossa, legais. rapaz, Por enquanto, só tem gente legal só aqui. tá a nata do pessoal mais bacana, hein? É, não, que é... Mas não é igual a sua live, aquela sua live de ontem, né, com gente famosa. Você ontem, né? Mas, É, bom, legal, bacana. deixa eu te apresentar aqui. Eu tenho uma bio, aquela que você me mandou aqui. E também falar que a gente está gravando essa live em um áudio, né, um podcast que Ótimo, a gente está. E ótimo, depois também a gente edita e coloca aí nas redes. Bom, o ótimo. Reginaldo, além de meu amigo, ele é um estudioso da análise do comportamento, da terapia cognitiva, da neurociência e das artes. É formado em psicologia pela Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, onde coordenou um grupo de estudos na área de terapia comportamental cognitiva, a famosa Isso aí. TCC, e um grupo de psicofarmacologia. Cursou uma formação em psicoterapia comportamental, se especializou em psicoterapia comportamental no ITR, Instituto de Terapia por Contingências de Reforçamento, é isso? Em ITCR, isso Campinas, mesmo. isso mesmo, onde foi supervisor e assistente dessa instituição. Escreve atualmente para alguns jornais e revistas de abrangência nacional, além de participar como entrevistado de programas de rádio e TV por todo o país. O cara é famoso. Ele é autor do livro O Homem e o Abismo Inconveniente de Si Mesmo. Esse livro aqui, que eu ganhei de presente dele, está autografado, que é um diálogos entre ciência e arte. Então, bem-vindo, meu amigo Reginaldo. Muito obrigado por você ter aceito participar nesse nosso bate-papo. Eu primeiramente agradeço o convite, né? É uma honra para mim participar aqui da FairJob aqui e contribuir um pouquinho com conhecimento para a turma que está assistindo, viu? Estou Ah, bastante honrado e muito feliz de estar aqui. muito legal. Eu conheci o Reginaldo numa pós-graduação que a gente fez na Faculdade de Medicina da Santa Casa, pós-graduação em neurociências. Então lá, além de um amigo, eu ganhei um livro, né? E eu queria que você falasse já, para a gente começar, falasse um pouquinho do livro, falasse um pouco dessa relação da ciência e da arte, até porque você é mestrando também tá fazendo mestrado em cinema. Isso, em cinema, eu faço mestrado em cinema na Unicamp, né? Trabalhando cinema negro e Que questões de legal. sociologia que perpassam, né, a cultura e a identidade negra também. Tá? Que legal, que legal. É, E o livro, eu adorei, eu li o teu livro, tem muita coisa muito
muito interessante. E logo no comecinho tem algumas citações, né? Tem até uma do Einstein sobre terapia, sobre Aham. ciência, arte, né? Tem Isso, um isso. bate-papo ali. Mas conta um pouquinho Tá. do livro para quem não conhece. Eu tenho uma formação na área comportamental e na área de terapia cognitiva. E uma das coisas que eu sentia uma falta muito grande, Fernando, eram de uma literatura mais leve para o público leigo, não é? Que explicasse um pouquinho o que é autoestima, o que é o autoconceito, o que é autoconfiança, e desse algumas diretrizes para melhorar para aquelas pessoas que têm uma autoestima rebaixada. Então, a ideia desse livro foi tentar escrever numa linguagem simples, acessível, para as pessoas leigas entenderem alguns conceitos que, às vezes, as pessoas são do mundo acadêmico, não é? Com aquele vocabulário todo rebuscado, dificulta muito o Uhum. acesso, né, de informações. Então, a ideia foi escrever um livro para leigo mesmo, sobre o que é autoestima, como que eu enxergo o que é autoestima, sempre embasando um pouquinho com a linha comportamental, a linha cognitiva e alguns conhecimentos de neurociência também. A É, ideia foi um livro de brincar um pouco com ciência e com arte, né? Eu acho que o grande gênio da ciência e da arte é o Leonardo da Vinci, acho que é o grande símbolo, o grande ícone, né? Que representa o conhecimento de ciência e arte. Eu acredito que são dois conhecimentos que podem andar de mãos dadas, viu? Tanto o conhecimento científico, baseado em evidências, quanto questões estéticas também podem andar de mãos dadas com a ciência, tá? Então, a ideia desse livro sempre foi falar um pouquinho por meio de poemas, de vez em quando por meio de alguns textos poéticos, ou às vezes também falar um pouco em cima de uma linguagem mais científica também. Então, a ideia é brincar um pouquinho com isso aí. Tanto que o livro inteiro é escrito em forma de aforismos, né? Para quem não e sabe, aforismos é uma forma de escrita, né? Mais livre, mais libertária, né? A primeira pessoa que escreveu em forma de aforismo é o Pascal, né? Que também é um sujeito que tinha esse viés de ciência e de arte. E o mais renomado que escreveu em forma de aforismo foi o Friedrich Nietzsche, né? O grande Nietzsche. filósofo aí das trevas, né? Você acha que começa o livro com uma frase dele, não é isso? Isso, exatamente. É um dos meus filósofos preferidos, né? É, eu gosto também. E assim, o que eu achei muito legal é que ele é o que você falou, ele é uma linguagem para não estudiosos desse Isso. tema, né? Então, quando você Uhum. começa a ler, você começa mesmo sem ter estudado psicologia, sem ter estudado, né, uma área mais humana, mais biológica, você entende e muito fácil de você ir buscar aquilo que você está procurando, mesmo sobre autoconhecimento, né, sobre autogestão. Então, eu achei muito legal e ele é um livro que está sempre comigo aqui. Às vezes, alguns temas, né, de fair Ótimo, job, alguns temas ótimo. de recursos humanos, a gente conversava bastante na pós, né, que o Reginaldo é um grande estudioso, mas tem uma carreira que ele atende, né, no consultório, tal, ou seja, é muito voltado para o indivíduo e não para o mundo corporativo. Isso, E exatamente. era uma troca muito legal, né? É, Eu, a Marli, viemos do mundo corporativo isso e mesmo. ele nos ensinava muita coisa do individual e a gente ensinava algumas coisas do mundo corporativo. Muitas Então, coisas, na verdade, né, Fernando? Eu cara, a aprendi gente, muito, né? não, era uma turma muito legal, muito legal. Isso, isso, Que a gente tem isso, uma troca lá muito grande. Mas isso. o que esse conhecimento em neurociências agregou nos seus estudos sobre comportamento humano? Ou seja, o que você foi buscar lá e que você encontrou na neurociência que para você hoje você usa dentro do teu dia a dia aí como clínico? Tá. Eu vou contar para você um experimento rapidinho, Fernando. E aí talvez eu vou conseguir elucidar um pouco essa situação, né? Então, tem um experimento muito clássico e famoso nos Estados Unidos, que eles pegaram quase 100 indivíduos, tá? E a ideia desse experimento eram 50 pessoas apaixonadas, né? E 50 pessoas não apaixonadas. Então, o experimento ele consistia, o procedimento do experimento, de colocar pessoas dentro de um aparelho de ressonância magnética funcional. Para quem não sabe, é um aparelho que, a grosso modo, tiraria como se fosse fotografias do cérebro das pessoas, tá?
E aí, nesse experimento, ele é interessante porque é o seguinte, a pessoa que estava apaixonada tinha que levar a fotografia do ser amado, tá? E aí, conforme ela via as fotografias do ser amado, a máquina começava a fazer o serviço dela de tirar essas fotografias do cérebro da pessoa. Tá. Então, o que foi descoberto? E eu acho que isso é interessante, né? Quer dizer, tem um grupo controle, que é um grupo que não é apaixonado, e tem um grupo de pessoas apaixonadas, né? Então, o que eles perceberam? Eles perceberam que aquelas pessoas apaixonadas, havia 5, 6 áreas específicas do cérebro que estavam mais ativadas, né? Tinha um fluxo sanguíneo maior naquelas regiões. Já aquelas pessoas do grupo controle não tinham essas regiões ativadas. Então, esse aparelho, ele mostrava de fato que as pessoas estavam apaixonadas mesmo, né? E de forma material. Eu acho que esse é um dos componentes de quem gosta de neurociência, é porque ela é muito materialista, né? Ela tem uma Isso. filosofia materialista por detrás, né? Então, isso é algo que me encanta muito também. E aí, que coisa interessante. Depois, o experimentador pedia para essas pessoas todo mês voltarem para essa máquina de ressonância magnética funcional. E aí, que olha só que interessante. Depois de mais ou menos 2 anos e pouco, essas regiões, na maioria desses cérebros, não estavam mais ativadas. Então, olha Mesmo, só. mesmo as pessoas continuando com os seres amados ali. Isso, mesmo continuando sendo amados, aquelas regiões elas já não estavam mais ativadas. Então, Tá. olha o que esse experimento mostra? Ele mostra que a paixão ela tem uma data para terminar. E ela mostra que no máximo de 2 anos e meio a 2 anos e 7 meses, a paixão ela acaba, tá certo? Ou seja, aquelas pessoas que se mantiveram no relacionamento amoroso, é que provavelmente elas saíram da fase da paixão, por cada um terem repertório afetivo, elas se mantiveram no relacionamento. Fernando, você está por aí? Tô. É que ó, aconteceu alguma... Bom, voltei. É que ó, eu fui Beleza. acenar. Eu fui acenar. É que você falou de paixão e a minha Uhum. esposa entrou na live. E eu fui Ah, acenar para ela e apertei alguma coisa que fez com que eu sumisse. esse, Mas eu já esse, voltei. esse é o problema da paixão, né, Fernando? A Isso, gente perde o racional, né? ela é exatamente, ela desconcerta, ela desconstrói o racional. Isso, exatamente. Então, voltando ao experimento, então, aquele grupo lá de apaixonados todo mês iam, né? E chegou um momento que aquela área lá ficou desativada, né? Então, um experimento de neurociência, ele é capaz de materializar e deixar muito mais claro e evidente alguns conceitos, tá? Então, o grande problema, às vezes, da psicologia, vou chamar de uma psicologia clássica, né? É que muitas vezes elas têm muitas teorias e muitas hipóteses que não são comprovadas cientificamente, né? E apesar de não ser comprovadas cientificamente, perduram uma série de ideias e conceitos equivocados, né? Quando você vai para uma área da psicologia cognitiva, da área da psicologia comportamental e da neurociência, você começa a trabalhar em cima é, de um embasamento científico, né? De evidências científicas, né? E aí, nesse sentido, eu acho que para quem tem um olhar mais científico das coisas, para quem gosta um pouquinho mais de estatística e tudo mais, fica bastante admirado com essas áreas de conhecimento. Tá? Não, muito legal. Mas a psicologia também é uma ciência, né? Isso, a psicologia é uma ciência. É que dentro da ciência você vai encontrar o que nós chamamos de hard sciences, né? Que Tá. são aquelas ciências duras que elas trabalham mais com um viés mais pragmático, mais determinístico, não é? Mais, entre aspas, mais laboratorial, mais Tá. estatístico, tá? Então, Pesquisa. exatamente. É claro que você tem embasamento científico também por meio de pesquisas qualitativas. Isso não é problema nenhum, tá certo? O que acontece é que existem algumas pesquisas qualitativas que são bem questionáveis os processos e procedimentos da pesquisa em si mesmo, né? Tá. Bom, e o que você... A gente fala sobre comportamento humano, né? É o nosso tema Isso. hoje aqui, e comportamento saudável. O que você define como comportamento saudável? Qual que é a tua definição de um comportamento saudável? E, pô, Fernando, você já entra com uma pergunta boa assim, rapaz? Ah, isso aí as Eu perguntas, acho uma pergunta boa.
as perguntas são do nível dos entrevistados. Então, Isso, assim, se são exatamente. boas é porque os Opa, convidados são... opa, gostei do elogio. Muito obrigado, querido. Então, é claro que a gente vai pensar em cada teoria da psicologia vão ter critérios para dizer o que seria um comportamento saudável. Então, os critérios que eu acho interessante são aqueles comportamentos que adaptam o indivíduo para o meio em que ele vive, tá? Tá. E adapta no sentido de, né, tornar essa pessoa mais potente, tornar essa pessoa a ponto de ter mais momentos de felicidade, né? Você tem um conceito que chama bem-estar subjetivo dentro da psicologia, principalmente experimental, né? Então, uma pessoa mais adaptada socialmente, ela tem um bem-estar subjetivo mais positivo. Então, a partir de alguns critérios, a gente consegue entender um pouquinho o que seria esse comportamento saudável, tá certo? Tá. Inclusive, a felicidade, né, que é uma área de estudo da Fairjob, a gente tem intenção de medir através do FIB, que é a felicidade interna bruta, do botão, Certo. as empresas, ela é definida como um bem-estar subjetivo. Né? Felicidade é um nível de bem-estar subjetivo. Ótimo, Né? ótimo, ótimo. É isso mesmo. É isso Ela, mesmo. ela está em linha, né, com o que a gente está conversando aqui. E nesse E tempo de ele, pandemia? só mais um comentário só. Eu acho que é muito bacana Tá. esses construtos teóricos, né? Quando você fala bem-estar subjetivo, é legal quando você cria um construto, porque você consegue mensurar e medir isso nas pessoas, né? Então, eu acho Isso. que o bacana dessas teorias científicas aí é quando cria um construto que parece que consegue abranger um pouco e também quantificar também, né? Então, eu gosto muito desse conceito de bem-estar subjetivo, viu? Não, e você sabe que eu conheci, né, essa metodologia, né, que ela é aplicada no Reino do Butão. A gente teve uma live Aham, quarta-feira com a aham, Carla aham. Furtado, Bem e, famosa. e ela é uma metodologia para mensuração do coletivo, não do individual, mas, ou Isso. É seja, populacional. É né, população. de uma população. E pode ser Isso. aplicada, ela foi adaptada para o Brasil para Isso, mensuração isso de mesmo. uma, por exemplo, de um grupo de uma empresa. Né? Uhum. E não se fala em felicidade. O termo o índice chama felicidade interna bruta, mas você não Aham. mede felicidade. Você Isso mede mesmo. 9 dimensões ali, mas nenhuma Isso mesmo. delas é felicidade. Isso, Né? Isso é isso. muito legal. Ou seja, é É. um construto mesmo de várias questões. Né? Isso, É o PIB, o gladiador isso, está falando aqui que é exatamente o PIB da felicidade, né? Ao invés de ser o isso, PIB, o produto interno bruto, é a felicidade interna bruta. E ele mede ali isso, várias coisas, mas é muito isso. legal. E de alguma maneira, né, Fernando, eu acho que a gente está entrando num ponto muito legal, que é a questão da importância da ciência, né, Fernando? Eu acho que nós estamos passando aí por uma turbulência política, econômica no nosso país, em que as pessoas, e não é só no Brasil isso, né, no mundo todo, elas estão se distanciando muito da ciência, né? Então, Uhum. haja vista grupos anti-vacina pelo mundo todo que está Isso, acontecendo, né? Então, acho que é isso. legal a gente estar falando um pouquinho de ciência aqui também, para mostrar a relevância e a importância. A ciência, ela trabalha de forma mais lenta, né? Ela trabalha de forma gradual, ela trabalha com um acúmulo absurdo de informações. Às vezes, para dar uma pequena informação, ela tem por detrás um acúmulo absurdo de informações que ocorrem num processo muito lento, né? Só que É. ela ocorre no processo lento, mas aquilo que é comprovado e replicado, ela, vamos dizer assim, ela dá uma certeza maior, uma confiabilidade maior naquilo que ela está dizendo, né? Não, é isso mesmo. Então, é muito importante a gente levantar esse movimento, essa bandeira da ciência, porque a gente sabe que um país sem ciência é um país que está nas trevas, né? É um país que É, se perde aí, né? e não só, e por isso que eu achei legal trazer o teu livro, né, para o início dessa discussão, porque a gente fala de ciência e arte, né, que foram Aham. duas coisas que têm sido questionadas neste momento, né, ou em momentos como esse, Isso. né, o questionamento Momentos também da arte, da turbulentos. Uhum. cultura, né, Isso, e que exatamente. são e que lastreiam, né, principalmente a cultura de um povo, né? Isso, Então, exatamente.
Isso é muito interessante. E como você falou que o comportamento saudável é aquilo que se adapta, né, dentro de uma realidade ou dentro de uma visão, mesmo que ela seja subjetiva, como é que a gente adapta isso num tempo, por exemplo, de pandemia, né? Se o Claro. desafio de manter um comportamento saudável já é um desafio, em Isso. tempos de pandemia, como é que a gente faz essa adaptação e acho que aumenta a importância, não é isso? Como Isso. é que a gente faz? Eu vou voltar um pouquinho também à ciência, né? Quando você fala em neurociência, quando você fala em psicologia cognitiva e psicologia comportamental, se trabalha muito com modelos, principalmente modelos animais, né? Tá. Então, por exemplo, você tem modelos de estresse. Um Uhum. exemplo de um modelo de estresse é você coloca um roedor em cima de uma caixa, tá certo? Você dá leves choques na patinha dele, tá certo? E aí esses leves choques, depois o experimentador ele pega o sangue desse roedor para verificar o nível de estresse desse roedor, né? Estresse. Por Tá, exemplo, com um hormônio chamado corticosterona, tá? tá. Que é um hormônio do estresse. Então, isso que eu estou falando é só para dizer assim, como que um modelo animal ele é muito importante, porque você consegue fazer equivalências, né, com humanos também, tá certo? Então, quando a gente está falando aí como que a gente pensa em pandemia, eu sempre penso também como um modelo animal, tá? Tá. E eu acho que o que eu sempre falo para as pessoas quando você conhece um animal silvestre que está no mundo, né, que está na savana, por No exemplo, seu habitat natural ali, no né? seu habitat natural, ele tem todo um padrão etológico, um padrão comportamental naquele ambiente ali, tá certo? Tá. Então, quando um caçador vai lá e pega esse animal e enjaula ele, você está entrando, colocando esse animal numa condição coercitiva, não é? Tá. Você está fazendo ele perder a liberdade dele, você está fazendo ele se sentir controlado ali, ameaçado. Então, nesse caso aí, esse animal ele vai se sentir extremamente estressado, ele vai ficar apático, tá certo? Então, de alguma maneira, a gente pensando um pouquinho nesse modelo que eu estou construindo aqui hipoteticamente com você, acaba Uhum. acontecendo um pouco com a gente também, né? De alguma maneira, quando a gente está numa condição de pandemia, a gente é colocado, né, de uma maneira forçada a ficar em quarentena, né? A gente Isso. fica isolado socialmente. E aí eu acho que da mesma forma desse modelo animal, com o humano acontece a mesma coisa, né? Ele vai sentir vários sintomas de estresse aí por estar em confinamento, né? Até mesmo E- porque esse confinamento ele foi obrigatório, né? Ele não Isso. foi dado a liberdade de você Ah, escolher. Isso já cria uma condição muito adversa para o ser humano, né? era isso que eu ia falar. Teoricamente, o habitat natural do ser humano é a própria casa, obviamente, para aqueles que têm uma casa. A Isso. questão de você forçar ficar em casa Isso. é o fator estressante. Seja Isso. ele Esse qual um fator possa ir. estressante. Isso, Você exatamente, tem. né? é. Eu acho E que quando agora, se... Pode falar. se a gente faz uma analogia dentro desse próprio princípio do trabalhar em casa versus o trabalhar no escritório, né, o home office do escritório do dia a dia normal, esse impacto também gera um maior estresse, ou seja, você tirar um ser humano, mesmo que um trabalho, né, no local de trabalho, ele traz, além de tudo, aquilo para casa, ele ainda não agrava mais, que ele é obrigado a ficar em casa, e ainda está inserindo outros ingredientes, né, Certo? afazeres, que ele não tinha na casa, né? É. Então, isso também poderia ser mais um fator estressante? Isso. Nos modelos animais, Fernando, é muito bacana. Existem alguns modelos animais chamados de ambiente enriquecido. Tá? Tá. Então, o que você faz? Você coloca ali uma rodinha para o ratinho ficar girando, você coloca uma pistinha de corrida para ele correr, você coloca determinados brinquedos, certo? E olha só que negócio de louco, né? Nesses experimentos, se colocam pequenas gotinhas de cocaína, tá certo? E aí eles mensuram quanto de cocaína esse animal ele consome.
Tá. tá? E aí eles pegam e fazem um ambiente não enriquecido, ou seja, um ambiente em que o rato fica isolado ali, né? Ou seja, com poucos materiais estimulantes ali para ele se envolver. E eles Uhum. colocam as mesmas gotinhas de cocaína. Então, o que, que eles percebem? Né? Aqueles roedores em ambientes menos enriquecidos consomem muito mais cocaína. Tá, ou Tá? seja, ele Eles têm muito mais precisa. estresse, eles sentem muito mais Aham. estresse, e eles, é como se eles compensassem a cocaína por estar num ambiente pouco agradável, pouco Ou seja, se reforçador ele não para tiver ele. a dopamina natural, ele vai buscar a dopamina na droga, é isso. Exatamente, boa. Por isso que é bom conversar com uma pessoa que estudou neurociência. É isso mesmo, É. Fernanda. Muito boa. É isso mesmo. Então, o que acontece com uma pessoa é, quando essa pessoa ela trabalha dentro de uma empresa, a gente diz que esse ambiente ele é muito enriquecido. Em que sentido, né? A pessoa cumprimenta colegas de trabalho, a pessoa interage em equipe com outras pessoas, a pessoa tem intervalos para tomar café. Então, assim, tem afazeres em lugares diferentes. O sujeito pega o carro, observa o horizonte, vai trabalhar em outro canto. Então, o ambiente desta pessoa ela é muito enriquecido, tá certo? Então, ela, de alguma maneira, ela movimenta o corpo mais, ela tem um contato maior socialmente, ela tem uma estimulação cognitiva, ela tem uma estimulação emocional. Então, é um ambiente muito enriquecido para essa pessoa. Quando essa pessoa ela vai trabalhar home office, de alguma maneira esse ambiente fica menos enriquecido, tá certo? De alguma maneira você aumenta mais a rotina para essa pessoa, tá? Você tira pessoas socialmente que ela está interagindo, então você empobrece um pouco mais esse ambiente. E aí você acaba enriquecendo em pequenos elementos. Por exemplo, enriquece muito no campo cognitivo, a pessoa fica o dia inteiro na frente do computador. Mas na questão social, na questão do corpo da pessoa, isso é pouco enriquecido. E aí o que vai acontecer, meu amigo, é que essa pessoa, se ela não começar a recriar um pouco esse espaço, esse ambiente, não é? Ela vai começar a acumular um estresse crônico nela, tá certo? Isso Tá. provavelmente vai somatizar no corpo dela. Essa é uma das áreas de estudo que talvez até a gente possa depois evoluir numa conversa, porque a gente iniciou todo um processo de mensuração, por exemplo, de Certo? FIB em empresas num ambiente normal, ou seja, nas empresas, com todos os problemas que uma empresa venha a ter na Isso. gestão, na liderança, nas Aham, aham. metas, tal, né? E agora a gente tem um paralelo de que as pessoas estão nas empresas, estão fora das empresas. Uhum. Então, obviamente que, por exemplo, o trânsito, que é um fator muito estressante, principalmente nas grandes cidades, e Campinas, onde você mora, Aham, aham. também já tem bastante trânsito aí, né? A gente conhece um Sim, sim, pouco aí. sim, sim. Principalmente Mas, horários de assim, picos, né? horários de pico. Aqui não Uhum. tem, em São Paulo não tem mais horário de pico, mas quando Uhum. você começa a ter essa troca, ou seja, eu não pego mais trânsito para trabalhar, mas ao É. mesmo tempo eu não tenho hora, o horário do Uhum. cafezinho que eu vou Uhum. falar de amenidades, que eu vou encontrar uma pessoa, né? Então você começa a ter outras trocas, né, de estresse ou de Isso, fatores interessantes que a gente está interessado em medir. Ou seja, como tudo na vida, tem coisas que são boas e tem coisas que não isso. são tão boas, né? Sendo É, dentro do escritório, sendo dentro de casa, e a gente quer tentar mensurar isso um pouco melhor, né? é bem falado aí. Em cima do que você está falando, Fernando, existe um modelo animal chamado modelo de estresse crônico, né? Em Isso. que você pega, por exemplo, o roedor e você cria várias circunstâncias de estresse. Você coloca ele para nadar forçosamente numa piscina. Depois você tira, coloca ele numa esteira rolante, forçando ele a correr. Depois você coloca ele e dá uma mudança de temperatura, que isso também é estressor para o roedor, né? Então, essa Normal. somatória de vários estímulos estressores, né? Isso produz estresse no roedor. Então, o que você está me falando, nesse sentido, é isso mesmo, né? O sujeito tem o estresse dele no dia a dia de trabalho dele, né? Seja para ir saindo de casa, né? Ele já tem estresse, ou mesmo dentro de casa ele tem estresse com a família, né? Então, ele Isso. entra no trânsito, ele vira estresse. Então, acaba sendo um estresse crônico que a pessoa tem, porque ela, o tempo inteiro ela está passando por eventos adversos, né? Agora, se você me perguntar de um sujeito hoje
que vivia dentro da empresa e um sujeito que está hoje obrigado a ficar dentro de casa todos os dias, eu acho que com certeza, eu acho que essa pessoa que está nesse ambiente mais dentro de casa, eu acho que ela vai ter um nível de estresse um pouco maior. A Maior. não ser, maior. A não ser que essa pessoa ela enriqueça esse ambiente, tá certo? Tá. Ela consegue, ela é capaz de ter uma variabilidade e mudar um pouco a estimulação do ambiente dessa pessoa. Então, por exemplo, eu tenho amigos que estão tomando uma cervejinha no final de semana, não é? Uhum. Todo mundo via Skype. Né? Então a pessoa entra no Skype e É, lá interage. Então, eu acho que quanto mais a pessoa ela é criativa, quanto ela é mais iniciativa, ela pode enriquecer esse ambiente dentro de casa, tá certo? eu conheço pessoas que estão com o ambiente totalmente enriquecido, com filho em homeschooling, com esposa, com sogra. Quer dizer, tá tão enriquecido que o cara não vê a hora. Um amigo meu que falou assim: agora eu entendo, porque quando a gente abre o portão, o cachorro sai correndo. Agora eu tô entendendo. Né? É, Justamente, quer dizer, também precisa entender que nível de enriquecimento a gente está falando desse ambiente. Mas é é, interessante, é, até para romper também alguns paradigmas de que não, o home office ele é a melhor solução sempre, ou que o lugar onde você vai trabalhar ele é sempre maléfico, ou seja, tudo isso, também depende muito, né, isso, de quão ou quão pouco é é, enriquecido. é, E mesmo com a questão, né, de liderança, né? Ou seja, se a gente está falando em comportamento, um fator estressante, ou seja, existem pesquisas que dizem isso no mundo corporativo, que mais de 65% das pessoas, elas deixam não a empresa, mas o chefe, o líder, né? uhum, E que esse é o maior fator estressante. Então, a aham, partir do momento em que o fator que mais te estressa dentro da empresa não é o local de trabalho, mas é com quem você trabalha, isso, né? Então, esse não é o home office, por exemplo, que vai é, resolver isso, né? Se você tem isso, que continuar se reportando para essa pessoa. Talvez isso. Em piore. cima, em cima do que você está falando, Fernando, eu sempre trabalho com a ideia, assim, de quando você age sobre o mundo, você age por prazer ou você age para evitar sofrimento, Tá. tá certo? Então, quando você trabalha com chefes mais autoritários, né, mais aversivos, em geral, os subordinados, eles agem para evitar crítica, para evitar punição, e quando eles agem corretamente, sentem alívio, né? Então, a gente sabe que essas condições coercitivas, a médio e longo prazo, produzem estresse, né? A pessoa ela começa a ficar desmotivada para o trabalho, diminui o rendimento dela, né? Já aqueles chefes que têm um olhar diferenciado, né? Eles são menos autoritários, eles são mais democráticos, né? A gente sabe que os seus subordinados têm ações de comportamento mais por prazer, né? E menos por alívio. E É. aí o que acontece essas pessoas trabalham mais felizes, né? Elas trabalham com uma autoestima melhor, elas saem de casa contentes de ir para o trabalho, né? O que a gente tem falado muito, né, sobre engajamento de funcionários, e eu fui buscar um pouco dessa questão na própria neurociência para Isso. entender o que faz um funcionário estar mais engajado que o outro, é muito a relação da confiança, né, do trust. Uhum. Ou seja, é a relação, inclusive, de ocitocina que você tem dentro Uhum. daquela relação. Ou seja, quanto mais eu confio, mais tranquilo eu fico, porque eu não tenho que estar sempre agindo reativamente, Isso. evitando o sofrimento ou evitando o estresse. Né? Então, Uhum. Uhum. obviamente que eu estou mais engajado porque eu confio, né? E se Isso. você tem o propósito, mais a confiança, né? E mais a dopamina, ou seja, mais a questão de você realmente Isso. da motivação, você tem Uhum. um construto aí que Isso. fecha a questão do engajamento, né? Isso. Então, Isso, agora isso como é é que um você... grande desafio, né, Fernando? Isso é um grande desafio para esse século XXI, né, meu amigo? Esse é o Isso grande que eu ia desafio, né? falar. Como é que você vê, inclusive no momento atual, né? Hoje, um dia
tenso, né? De Aham. bolsa caindo, dólar explodindo, de pandemia, com um posicionamento de líderes, né? De um país que não condizem nem um pouco com o nível de estresse que a população já está. Né? Ou seja, Aham. eu não sei se simplesmente falta empatia para esses líderes, né? Ou se falta muito mais. Como é que você faz essa análise de um comportamento de um líder? E eu não estamos falando só de uma figura, mas dos líderes, né? Aham. Dessa falta de sensibilidade de um momento como esse, você ter. Certo. Como é que é a tua avaliação do comportamento dos líderes atuais? Aham. Então, Fernando, é uma pergunta bastante complexa, porque eu sinto que a gente acaba entrando um pouco em questões políticas aí, né? Sim, sem dúvida. Mas o que eu vejo dos nossos governantes, independente de ser de direita ou de esquerda, eu acho que muitos deles não são qualificados para exercer as funções que têm, né? Eu acho que uma situação essa, como a pandemia que estamos vivendo, você precisa de um estadista que tenha um conhecimento profundo de algumas questões, tá? Que ele tem que ser um líder que ele governe para todos, não só para um pequeno grupo, tá certo? E eu acho que mesmo se ele não tiver profundo conhecimento de um assunto específico, ele tem que estar próximo de pessoas para colher essas informações ou dar responsabilidade para essas pessoas tomarem a frente em circunstâncias que a pessoa não tem essa competência. O que acontece muitas vezes, infelizmente, na política brasileira, é que nem sempre as pessoas mais competentes são as selecionadas para exercer cargos políticos, né? Então, nós temos esse problema que é muito sério, ou seja, o ambiente tem critérios políticos que não selecionam os profissionais da política mais competentes, né? E eu Sempre... acho que isso não é só na política, tá? Falando do mundo Isso, corporativo também é assim. isso, Nem sempre isso, os mais competentes são os eleitos isso. por, É, também por questões políticas e de poder, tá? Isso é, fica, a empresa ela também é um organismo político, né? isso. Por isso que Exatamente, não dá para exatamente. desassociar a política, Isso. né? Exatamente. Bem por aí, Fernando. Eu sou bastante crítico nesse aspecto, porque eu acho que não é uma questão de uma classe social, né? Não é uma questão do cara que é pobre, ele comete gafes, ou do cara mais rico. Não é isso, né? Eu acho que, de alguma maneira, os políticos representam um pouco a população brasileira também, né? Então, eu acho que a gente também tem que fazer uma crítica à política, porque é com crítica que a gente pode melhorar ela, né? Melhorar. E, ao mesmo tempo, fazer uma autocrítica, né? Quer dizer, você como um animal político, né? Como que você age em sociedade, né? Será que Uhum. você se preocupa com o coletivo? Será que você se utiliza do jeitinho brasileiro, né? Então, Uhum. eu acho isso muito importante a gente observar, porque esse jeito um pouquinho malandro, né, ele representa alguns grupos de pessoas no Brasil, né, e isso É um independente de traço classe cultural social. também, né? E é um É, traço cultural do e é Brasil, um, né? é um traço cultural que as pessoas deveriam questionar, deveriam Isso. repensar um pouco, né, e tentar diminuir, seguir desse padrão, né, de comportamento. Eu Agora, lembro até agora, hoje, eu agora, lembro até hoje, eu queria ilustrar, posso ilustrar com uma situação, Fernando? claro, claro, vamos lá. Eu lembro até hoje que um programa de televisão famoso fez um tipo de pegadinha que soltava uma nota de 50 ou 100 reais no meio da rua e você percebia que era uma população mais pobre ali. E eu acho que de 10 notas que eles soltaram, acho que 2 ou 3 foram devolvidas, tá? Então nós estamos falando de uma camada social mais pobre dali, né? E olha, não é, Eu não é lembro... só, não é só pegadinha. Eu tenho uma história que eu até contei aqui em casa. Aham, Eu estava um dia no cartório, passa uma funcionária do cartório com uma pasta. Eu estava sentado em primeiro ali, que era só para exato. autenticar um documento e tal. E eu estava Isso. bem primeiro. E passa a funcionária e ela deixa cair uma nota de 50 reais. Né? E tinha um rapaz do meu lado e tinha um outro rapaz, e nós três vimos na hora. E aí eu pisei na nota, puxei, peguei e chamei a moça. Falei, moça, você deixou cair. Os dois do meu lado, os dois olharam assim, assim, Aham. você é louco? Eu falei,
O Tá dinheiro não vendo? é nosso, Tá não é vendo? meu e nem de vocês, é dela. Né? É, Mas assim, eu fui questionado porque eu estava devolvendo uma coisa que não é, era minha, quer dizer. exatamente. Eu lembro até hoje um fato muito marcante. Há mais ou menos 20 e poucos anos atrás, quem ia para a Disney eram as camadas mais abastadas da sociedade. Hum, Eu lembro até hoje que a Disney teve que fazer um panfleto. Adivinha qual que era o povo que mais burlava a fila do mundo? Eram os brasileiros, cara. Então, nós estamos falando de um grupo mais abastado da sociedade. Então, assim, esse aham. jeitinho brasileiro, ele está em todas as camadas sociais. Não é específico de uma classe social, né? E é por isso que a gente, enquanto brasileiro, que quer melhorar esse país, quer construir um país melhor, a gente também tem que fazer essa autocrítica, né? Para tentar ver se a gente consegue mudar um pouquinho esse padrão comportamental, né? É. E outra coisa que eu ia te perguntar também, saiu uma estatística recente que os países com menor número de contaminação do Covid são países cuja política de enfrentamento do Covid ou do país é Aham. dirigido ou são dirigidos por mulheres, né? Isso. Então, Muito o bacana isso. quanto a ocitocina e a empatia, que são, vamos dizer, naturalmente, né, condições do organismo feminino, Uhum. quanto que elas realmente influenciam, por exemplo, em práticas de gestão. Aham. Tá, assim, eu tô entendendo o que você está falando, Fernando. Eu acho bem interessante estar falando. E eu acho que pode ter alguns componentes biológicos envolvidos aí. Mas eu tendo a acreditar que existem comportamentos aí muito mais que envolvem muito mais questões culturais, tá certo? Eu Ah, vejo, por exemplo, que as mulheres elas querem mostrar que são competentes, sabe? Elas estão tendo oportunidades agora e elas querem mostrar que elas dão conta, tá? Então, eu acho que existe uma questão aí mesmo de, vamos dizer assim, são desafiadores esses cargos para essas mulheres, é de tá? empoderamento mesmo. Isso. E eu acho que acontece é que a gente sabe que nós vivemos numa sociedade machista e nós Machista. sabemos que as mulheres elas sempre foram desprivilegiadas em diversas circunstâncias e até hoje, né? É só a gente fazer uma pesquisa aí no Google aí, a gente vai descobrindo o sexismo, o machismo, e isso é muito evidente isso, né? Não, na E a política gente, é enquanto homem, evidente. Hoje a é, gente vê uma foto, né, de um grupo vamos chamar ali de ministros e tal, é que isso. tinham 3 mulheres. Né? Isso. Então, assim, eu acho que a gente tem que perceber o nosso espaço enquanto homem de um espaço de privilégio mesmo, né? Então, a gente tem que ficar um pouco atento e ter essa empatia com as mulheres, com essa luta que elas estão tendo. E elas estão vencendo, viu, Fernando? Hoje, sabe-se que tem muito mais mulher dentro da universidade do que homem, né? A Uhum. porcentagem de mulheres são maiores do que os homens. Os homens estão ficando para trás, tá? Então, essa Ah, mulherada jovem que está entrando na universidade, elas serão as futuras líderes do Brasil, né? Então a gente tem que entender essa dinâmica aí, né? Elas estão tentando construir o espaço delas, elas estão conseguindo, tá? E eu acho que existem alguns componentes culturais da mulher, e não só genéticos, né, e biológicos, que também são relevantes. As mulheres elas têm uma questão de coletivo, né, que elas valorizam muito mais, tá? Eu acho que já começa pelo ambiente familiar de casa, né? O ambiente uhum. familiar de casa é um ambiente coletivo. A mulher ela trabalha para cuidar daquele ambiente, tá? Eu acho Isso. que quando essa mulher ela começa a se empoderar, ela trabalha com esse coletivo também em grandes organizações, né? Eu acho que isso é um grande diferencial aí. E que eu acho que isso não tinha que ser só de mulher, não, né? Eu acho Não, que isso tinha pois que ser é. de um grande líder mesmo, né? Isso, é por isso que a gente fala, né, que Independente de gênero, né? não, até a capa desta semana, desse bimestre, né, porque a revista é bimestral da Você Certo? RH, fala sobre empatia, ou seja, a Uhum. empatia é exatamente uma característica, né, Uhum. talvez de uma liderança mais feminina, e que ela Isso, não tem a ver com o gênero, né? Ela tem a isso, ver com um skill, um comportamento que pode ser isso, exercido, né? É um isso, skill. isso, Mas o que a gente vê é que, por exemplo, existem estatísticas que hoje no Brasil
6% das empresas só possuem mulher no conselho de administração, né? É que menos de 30% de mulheres ocupam cargos de liderança. Então, ou Aham. seja, e eu acho que isso ainda é reflexo, né, Isso. de uma sociedade machista onde lá atrás as mulheres não tinham que estudar. Né? Elas eram, né, formadas para casar, para cuidar da Isso. casa, ou seja, ainda é um reflexo de uma educação patriarcal, Isso. machista, né? Isso. Eu sempre brinco com as pessoas na clínica, né? Na infância das pessoas mais velhas, né? O brinquedo do menino era o carro, era o super-herói, era o soldado com a metralhadora. Uhum. E o brinquedo da menina era a boneca. A boneca Era o e a... né? fogãozinho. Isso, Isso. era o fogãozinho e a boneca, né? Então, É. esse modelo é um modelo, você vê, um modelo cultural, né? Que vai Uhum. colocando a mulher para ter um papel do lar e vai colocando o menino para ter um papel de sair da redoma, De, né? né, do caçador, né, E isso, e do fazendeiro, né, do criador, né? exatamente. Então, o que a gente observa hoje, Fernando, é que hoje as mães estão educando, os pais estão educando os filhos de uma forma diferente, né? Estão educando porque o menino ele pode brincar com qualquer coisa, a menina também. E se ela quiser ser empresária, se ela quiser ser mecânica, engenheira, ela vai poder escolher isso, né? Porque isso não é só de menino, né? Isso também é de Pois menina é, também, né? pois é, Então, eu acho pois que é. essas novas práticas culturais, que tem a ver com esse empoderamento político das mulheres, eu acho que faz só bem, viu? Faz só bem só, eu acho, para a nossa Então, sociedade, né? não, com Então, eu acho certeza. que você falou uma porcentagem baixa de mulheres aí, né? Na presidência, em cargos altos de liderança. Mas eu tenho a tendência que isso vai aumentar, né? Porque essa É, geração mais nova, ela já está trabalhando de uma outra forma. Eu não, mesmo, e existem... eu em casa, eu divido as coisas em casa com a minha esposa em muitos momentos, né? Eu lembro do meu pai que não dividia as coisas com a minha Não, mãe, mas a né? gente, a gente tem, né, uma educação, eu tive ainda uma Isso, educação machista, de que, tipo, eu não, eu até hoje, eu ainda não equilibrei essas funções em casa, é né? isso. Mas, assim, e tem uma questão também de educação, porque eu não fui ensinado a cozinhar, não fui ensinado a passar, não fui Isso, ensinado, isso, né? isso. Claro que a gente vai Eu também. aprendendo, eu já sei cozinhar, já sei cuidar um pouquinho dos filhos e tal, mas, assim, ainda mesmo aqui, ainda é desproporcional. Ou seja, mesmo a gente sabendo qual é o nosso dever, ainda existe uma desproporção, né? Isso Que mesmo, é deve isso mesmo. ser, no É. mínimo, entendida e enxergada, né? Eu Agora, imagino o seu filho, né, Fernando? O seu filho, como que ele vai crescer nesse ambiente? Vendo o pai é, cozinhando, né? Ele pode cozinhar também, isso não é problema nenhum, né? Muito não, meu pelo filho, contrário, se ele cozinhar, ele vai ajudar a esposa dele, né? não, Vai ajudar o filho dele, né? meu filho até mais do que minha filha, isso é Isso. muito interessante, mas ele fala assim, papai, você não tem dó da mamãe, né? A mamãe tá lá lavando louça, a mamãe tá... Entendo. Ele se faz. E ele cozinha, e Isso. ele ajuda, e ele põe Olha ração que pro beleza. cachorro, né? Então, ou seja, eu acho que a minha contribuição hoje é maior na Olha que educação dele beleza. do que, na- do Coisa que, boa. do que tentar a minha transformação, Isso. né? É, Ainda que eu tente, é, mas, né? é. Porque essa é uma contribuição que vai ficar para a vida, ou seja, que ele não vai ter Isso, aquele... muito bom, Nós cara. estudamos, nós falamos Muito bom. bastante sobre viés inconscientes, né? Aham. Então, talvez o viés dele seja totalmente diferente do meu, né? O meu Isso. já, né? Quando a gente entende que existe um viés inconsciente, você É, tenta eliminar ou pelo menos minimizar esse viés, né? E que é. eles provavelmente já não tenham isso. Então, quando eles chegarem Isso. no mercado de trabalho, Ótimo. vai ver quem é o mais competente, independente se é homem, se é Ótimo, mulher, ótimo, se, né? ótimo. Isso é ótimo. Essa é a... Esse é um mundo utópico que nós temos que lutar para chegar lá, né? Eu não sei se é utópico, eu acho que ele é distante, né? É, Mas eu não sei se ele é utópico. Eu acho que ainda ótimo. demora por questões culturais. E Isso, aí, isso. a gente vai estar Tem razão, chegando você tem razão. Tem nos razão, tem últimos razão. Vai minutos aí chegar do lá. nosso papo. Passou muito rápido. É, Conversa boa passa rápido, né? isso. É, eu queria saber, depois que tudo passar, né? Principalmente essa questão, e aí eu estou falando da pandemia mesmo. O que Aham. você acha, né, desses aprendizados? Por exemplo, a gente tem visto hoje um nível de solidariedade e de compaixão muito maiores.
um nível de percepção ecológica hoje maior do que era, porque a gente Uhum. começa a ver o pôr do sol todo dia maravilhoso, os É, pássaros. Essa semana eu vi um tucano, né, que era uma coisa que eu nunca tinha visto, né? Então, ou seja, a natureza em pouco tempo ela está mostrando para a gente o quanto a gente estava errado, no caminho errado, né? uhum. O que que você acha que isso vai ficar, todos esses aprendizados de um período ruim, vamos chamar assim, com medo, Ah, com sofrimento e tal, e a gente não pode nunca romantizar o que a gente está vivendo, mas o que você acha que tudo isso que fica de bom e o que que a gente tem que tomar cuidado para não perder um aprendizado que a gente recém adquiriu? tá. Eu acho que a primeira pergunta, eu acho, Fernando, é o seguinte: já existiu a peste negra no século XIV na Europa, né? Ah, Que morreram milhares de pessoas. E aí dizem os intelectuais, os eruditos, que após a peste negra surgiu o período das luzes, né? Que foi o Renascimento europeu, né? Então você pega o ícone como Leonardo da Vinci, né? Que trouxe outros horizontes para a ciência, para as artes, né? Então depois da peste negra veio o Renascimento. Tá? tá. Se a gente for pensar, se a gente for pensar na gripe espanhola que aconteceu também no começo do século, né, 20, né, Desse que foi também teste, um período isso. bastante conturbado, as pessoas ficaram bastante desorientadas, também teve um número muito grande de mortos, né? Se a gente for pensar na década de 20, nos Estados Unidos, a gente tem o jazz, né? Puta de um estilo musical maravilhoso, né? A gente tem escolas de artes plásticas, né? Que criaram conceitos fantásticos como o surrealismo, o dadaísmo, né? Então, assim, o que a gente vai percebendo na história da cultura, né, é que há períodos difíceis e parece que há períodos de reflexão depois sobre aqueles períodos e Pós, surgem coisas novas, criativas, inovadoras, tá? E eu acho que eu acho que nesse mundo também, nesse momento da pandemia do Covid-19, eu acho que não vai ser diferente, não, tá certo? Eu acho que as ó, pessoas vão estávamos começar. Estávamos falando de mulheres poderosas e a Lia acabou de entrar, a professora Olha, Lia. Lia, O que Fábio prazer também, vê-la meu aqui, amigo viu? da Life de Campos, Prazer que também você está entrou. aqui. Tinha acabado de falar de empoderamento feminino, Lia. E aí, Fernando, eu acho que é isso. Eu acho que de alguma maneira, essas mortes, elas vão fazer as pessoas repensarem sobre os governantes, talvez repensar algumas práticas, né? Eu acho que abre espaço para as pessoas pensarem nas condições sociais do nosso país, que são extremamente desiguais, e talvez algumas coisas mais evidenciadas podem mudar um pouquinho as pessoas. Então, eu vejo que vai ter coisas aí para abrir os olhos de muita gente, tá? E eu vejo com otimismo, tá? Eu acho que o mundo sempre vai ser melhor, viu? O pessoal fala que os pessimistas, é fácil ser pessimista, né? Porque não precisa nem se esforçar para nada, né? Isso, Vai dar só. tudo errado, né? Mas eu É, acho que eu sou é, otimista. Eu acho que se a gente participar e se responsabilizar pelas consequências dos nossos comportamentos, eu acho que o mundo vai ser muito melhor cada vez mais, cara. não, eu também acho, também gosto mais dessa linha do otimismo e acho que a gente tem que ajustar o nosso look set, né? A gente fala muito sobre mudança de mindset, mas é a forma como a gente olha também, que a gente sempre pode encontrar um fator positivo naquilo que a gente está Isso, vivendo, né? De novo, sem isso, romantizar, mas aprender, né, de aprendizado. A gente está a um isso. minuto e meio do Instagram nos cortar a cabeça, então eu quero antes de receber tua mensagem final, de novo, te agradecer teu Isso. tempo, tua disposição, tua amizade, agradecer as pessoas aí que entraram, os amigos que entraram aí, e queria deixar esse um minuto restante aí para você deixar tua mensagem final aí, mas muito obrigado, muito grato Isso. pela sua participação. Primeiramente, eu agradeço de coração o convite para participar dessa live aqui. Não poderia a gente sempre participar de live com pessoas queridas, né? Que coisa É. fantástica que é, né? Então, eu fico muito lisonjeado pelo convite e fico muito feliz de participar aqui. É muito bacana.